Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Gostaria de pedir à igreja que abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 11. Hoje é culto da ceia do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor, amém? Os irmãos podem abrir em 1 Coríntios capítulo 11, mas antes eu mesmo não preciso abrir, eu vou ler o texto que está em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Mas os irmãos podem ficar em 1 Coríntios capítulo 11, amém? Muito obrigado, Jesus. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então esse aqui é o texto que relata quando Jesus ele celebrou a ceia com os discípulos, e ele disse que ele não beberia o fruto da vide. É interessante guardar essa informação, amém, irmãos? Agora em Mateus capítulo 11, no versículo 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém, irmãos? Podem sentar em nome de Jesus. Essa palavra de hoje é uma breve palavra de ensino sobre a ceia do Senhor. Nós costumamos a gente se refere a essa cerimônia como a Santa Ceia, né? Só que Santa Ceia é um termo que não existe na Bíblia, o termo é ceia do Senhor. Mas eu não vejo erro em falar Santa Ceia, porque é santa mesmo, né? É separada ao Senhor, é o momento que nós nos separamos para o Senhor, em comemoração ao Senhor. Então não é errado dizer Santa Ceia, mas na Bíblia não tem termo Santa Ceia, somente o termo ceia do Senhor. Então nós vimos aqui que Jesus, ele nos deixou duas ordenanças. Jesus deixou duas ordenanças para a igreja. A primeira ordenança é o batismo. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa foi uma ordenança de Jesus, o batismo. E a outra ordenança que Jesus deixou para a sua igreja é a celebração da ceia do Senhor. E é muito interessante que a ceia, ela tem duas características. A ceia, ela é um memorial e ela é uma profecia. É interessante isso, que profunda essa lição que hoje nós estamos tendo. A ceia é um memorial e ela é uma profecia.
Ela é um memorial porque quando nós celebramos a ceia, a gente lembra do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. A gente lembra daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. A gente lembra mais lá para trás, quando nos sacrifícios mosaicos, né? Os sacrifícios de Moisés, os animais eram sacrificados, os cordeiros, as ovelhas, os animais eram derramavam o seu sangue ali para que houvesse o perdão do pecado do povo no dia da expiação, o Yom Kippur. Os sacerdotes sacrificavam o animal e para que o povo recebesse o perdão dos pecados. Mas até que um dia João Batista viu Jesus Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista disse isso, ele disse para os judeus. Então os judeus lembraram: opa, peraí, os cordeiros tiram o pecado de Israel. É o dia do perdão nacional, é o dia do perdão, o Yom Kippur é o dia do perdão nacional, é o dia de expiação, o animal é sacrificado para que haja perdão dos pecados do povo de Israel. Mas agora vem João Batista e fala que ele não tira o pecado do povo de Israel, mas ele tira o pecado do mundo. Ou seja, de todas as nações, de toda a humanidade, porque o plano de salvação de Deus não era somente para Israel, o plano da salvação de Deus era para alcançar todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. É por isso que a ceia é um memorial, porque ela nos remete ao sacrifício de Jesus Cristo, porque agora não mais um cordeiro que perdoava, cujo sangue perdoava os pecados do povo de Israel, mas agora perdoava o pecado de toda a humanidade, o Cordeiro de Deus. E em Hebreus está escrito que o sacrifício de Jesus foi perfeito e eficaz e vale para sempre. Depois de Jesus não foi mais necessário sacrifício de animais, porque Jesus, na nova aliança, ele firmou a última aliança entre Deus e os homens, e agora nós estamos vivendo na aliança do sangue, o sangue da nova e eterna aliança. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o perfeito sacrifício, e porque o perfeito sacrifício foi feito por Jesus na cruz, agora não é mais necessário que haja sacrifício. Então é por isso que a ceia do Senhor é um memorial, porque nos faz lembrar do sacrifício de Jesus, e a ceia do Senhor também é uma profecia. E olha o que diz aqui no versículo 26, 11 e 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Na ceia do Senhor, nós também falamos que Jesus voltará. Glória a Deus, é mesmo. A ceia é um memorial, porque lembramos do sacrifício de Jesus, e a ceia é uma profecia, porque nós falamos que Jesus voltará. Olha que profunda é essa ordenança do Senhor. E agora a ceia também, ela nos dá uma outra oportunidade. No versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha o que está escrito aqui, ó. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por mais que nós estejamos talvez em falta, falhamos, pecamos, mas esse aqui é um momento de conserto. Esse aqui é um momento onde cada um vai examinar a si mesmo, falar: Senhor, eu errei, eu pequei, estou em falta, eu preciso consertar, tem misericórdia de mim, me lava com o sangue de Jesus, que me limpa de todo pecado. Me lava com o sangue de Jesus, que me limpa de todo pecado, para que eu possa participar da tua ceia, lembrando da tua morte na cruz para me salvar, e lembrando que um dia o Senhor vai me buscar para me levar ao céu.
É oportunidade de conserto, do homem examinar a si mesmo, olhar para dentro de si, para ver como está a sua vida com Deus, para ver como está a sua veste espiritual, para ver como você está caminhando com Deus, se precisa de algum conserto, como tem sido a sua vida com Deus. Eu também fazia a mesma coisa, porque a palavra passa por aqui primeiro até chegar aos irmãos, amém? O chicote passa aqui primeiro até chegar aos irmãos. Ter a vida com Deus, ter o conserto com Deus, se humilhar, falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho conseguido, eu tenho falhado, mas me ajuda, me capacita com o poder do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Examinar o homem a si mesmo, não é examinar o outro não, você não vai examinar a vida do outro não, você vai examinar a tua vida, você vai olhar para dentro de você, falar: Senhor, o que eu preciso fazer para consertar contigo, para ser renovado, para ser restaurado. Momento de ceia é momento de ser restaurado, de ser renovado, de sentir o perdão de Deus, de sentir que aquele sangue que foi derramado na cruz não foi em vão, mas ele foi com o objetivo de trazer a salvação para as nossas almas. Glória a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a ceia do Senhor fala também sobre a comunhão com os irmãos. Olha só, é um memorial, é uma profecia, aí o exame de cada um olhando para dentro de si. E agora a ceia do Senhor também fala sobre a comunhão com os irmãos. Se você quiser acompanhar comigo no versículo 17 desse capítulo mesmo, 1 Coríntios 11, 17, olha só o que diz Paulo. É até uma palavra de exortação para a igreja, porque os coríntios estavam fazendo algo errado, nós vamos ver aqui. Nisto, porém, versículo 17, que eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Na época de Jesus, na época da igreja primitiva, os irmãos eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, aquele momento espiritual da ceia do Senhor, né? Com todos esses propósitos que nós falamos: examinar a si mesmo, adorar a Deus, agradecer porque Ele morreu na cruz por eles, né? Falar que Jesus voltaria. Mas só que a ceia era assim: cada um levava um prato de comida, para poder. Eles faziam um jantar comunitário, eles faziam um jantar em comum, cada um levava alguma coisa e ali todos comiam juntos. Mas o que acontecia era o seguinte: havia pessoas, às vezes os mais pobres, que não podiam levar nada, mas eles iam também. Mas só que a pessoa que levava, na igreja de Corinto estava acontecendo isso, era para todo mundo compartilhar tudo, mas lá quem levava, pegava aquilo que levava e comia primeiro, e aquele outro que não tinha levado nada, ficava sem nada para comer. Então Paulo está questionando: o que é isso? Isso aí que vocês estão fazendo é qualquer coisa, menos a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é comunhão entre os irmãos, é compartilhar o pão, é todo mundo viver em comunhão, viver mais do que em união, é viver em unidade. Unidade é mais do que união.
Mas ali o que a igreja estava fazendo era o quê? Quem levava a comidinha dele, pegava, já comia, e aqueles que não levavam nada, ficavam sem nada, ficavam envergonhados, e ainda tinha aqueles que se embriagavam. Aí ele diz assim: não tendes porventura casa onde comer e beber? Se você quer comer e beber, você come em casa, mas aqui na ceia, aqui no jantar comunitário, é para toda a igreja participar. Aí você vai, você pega o que você leva, e o outro que não levou nada fica sem. Isso não é ceia do Senhor. E Paulo estava exortando a igreja para que a igreja trabalhasse a comunhão. E Paulo estava exortando a igreja para que eles, olha, vai fazer a ceia, leva, compartilha o alimento com todos, e nada de ficar embriagando, não. É a ceia do Senhor, é um momento espiritual de vida com Deus, não é momento para dar ocasião à carne. E Paulo estava exortando a igreja de Corinto no tocante a celebração da ceia do Senhor. Então aqui nós temos 4 lições a respeito da ceia do Senhor. Vamos repetir para memorizarmos. A primeira fala do memorial. Nós lembramos da morte de Jesus. Olha o que é a ceia do Senhor, irmãos. Quando estivermos participando da ceia do Senhor, precisamos ter isso em mente. Estamos lembrando da morte de Jesus Cristo para nos salvar. Estamos indo para o passado, olhando para a cruz. Estamos falando que Jesus voltará, é uma profecia, até que Ele venha. Vamos fazer isso até que Ele venha. Vamos nos examinar diante de Deus com sinceridade, pedindo a Deus: Senhor, eu quero te oferecer um culto aceitável, um culto agradável, um culto que chegue como um aroma suave e agradável diante de Ti, e naquilo que eu estiver falhando, tem misericórdia para eu ter uma vida mais correta na Tua presença. E abrir o seu coração com o Senhor, examinar com sinceridade, e um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Coração contrito, contrição é o verdadeiro arrependimento. Tem o arrependimento por atrição e por contrição. O arrependimento por atrição é aquele arrependimento superficial. Lembra do atrito, que é algo que acontece superficialmente. Esse é o arrependimento por atrição, é aquele arrependimento que não é verdadeiro, que a pessoa até chora, mas ela chora porque ela está com medo de ser punida. Ela não chora porque ela está verdadeiramente arrependida. Agora, o arrependimento por contrição, você imagina o grão de café, ou então o grão de milho, quando ele é totalmente moído, ele é totalmente triturado, ele está todo contrito, ele é destruído, até ele virar aquele porzinho de café, ou então aquele fubá, né? Ou então aquela canjiquinha, né? Mas ele está todo destruído. E assim é o coração também contrito, é aquele coração que está todo quebrado na presença do Senhor. Esse é o arrependimento sincero, e esse coração contrito Deus não vai desprezar. Por isso é importante, irmãos, nós entendemos o que é a ceia do Senhor. Para finalizar, nós temos alguns significados, alguns propósitos da ceia do Senhor. Ela é a ordenança dada à igreja, assim como o batismo. Ela é um memorial e é uma profecia. Memorial porque lembra do sacrifício de Jesus. Profecia porque fala que Jesus voltará. Ela é o símbolo do sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos lembrando do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. O pão é o símbolo do corpo de Jesus que foi machucado, que foi espancado, que foi totalmente dilacerado ali naquele espancamento que ele sofreu. Os irmãos sabem, acredito que os irmãos já tenham pesquisado sobre isso, que nas pontas daquele chicote tinha
pedacinhos de ossos, pedacinhos de prego. Então, quando batia nas costas do prisioneiro, quando puxava, arrancava a pele junto. Então, aquilo era uma dor terrível. Então, foi isso que Jesus sofreu por nós. O sangue, o pão representa o seu corpo dilacerado por nós. O suco da uva, muitos creem, irmãos, por isso que eu pedi para os irmãos gravarem essa questão aqui do fruto da vide, quando Jesus disse, aqui em Mateus 26, 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Há pessoas, há estudiosos que dizem que ali na ceia do Senhor não era vinho, era suco de uva mesmo. Por quê? O que é o vinho? O vinho não é o suco de uva fermentado? O pão era asmo por quê? Porque não podia ter fermento, não é? Então o vinho também, a bebida também não podia ser fermentada. Então, na época da Páscoa não. Então muitos acreditam que aqui Jesus estava com os seus discípulos tomando o suco de uva mesmo, e não o vinho, porque o vinho não é fermentado. Na Páscoa não podia comer nada fermentado, então não podia tomar vinho. Então existe esse pensamento, e é interessante, porque Jesus disse, eu não tomarei mais do fruto da vide, até eu tomá-lo novamente na presença de Deus, né? No reino dos céus, no reino de meu Pai. Então, aquele suco da vide, aquele suco da videira, representa o sangue de Jesus, simboliza o sangue de Jesus, nos remete ao sangue de Jesus, nos faz lembrar do sangue de Jesus. O pão simboliza o corpo de Cristo, nos faz lembrar do corpo de Cristo. Deve ser celebrada em memória de Cristo, lembrando do seu sacrifício. Deve ser limitada aos convertidos, aos salvos, aqueles que já tiveram a experiência da salvação. Porque o que nós estamos falando aqui, irmãos? Não é de coisas espirituais, não é? Se a gente começar a falar para o ímpio sobre sacrifício, perdão de pecado, a volta de Jesus, examinar a si mesmo, ele não vai entender essas coisas. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente, e quem vai discernir espiritualmente é o homem espiritual, não é o homem natural. O homem natural ainda não teve experiência com Jesus, mas o homem espiritual sim. Então ele deve participar da ceia, porque ele já está enxertado na videira, né? Ele é um ramo da videira verdadeira. E por último, como já falei, a ceia do Senhor é uma profecia, porque nós devemos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. Por isso, irmãos, vamos ficar em pé em nome de Jesus, amém? Queria convidar a irmã para louvar o hino conosco. Vem cear, o mestre se chama Vem cear, né? Poderia ser esse hino. 301, né? Isso. E aí nós vamos louvar a Deus com este hino, amém, irmãos? Eu creio que essa palavra hoje foi uma palavra de ensino a respeito do que é a Santa Ceia, né? A ceia do Senhor, que a gente também chama de Santa Ceia, amém? Eu creio que todos nós fomos edificados com esta palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.